nome do Senhor Jesus, eu gostaria de tratar com os irmãos a questão relacionada à fé. Porque tenho visto no dia a dia muitos irmãos sofrendo com as suas ambiguidades, sofrendo com as suas fraquezas, sofrendo com o que é, buscando levar e viver um cristianismo não a partir da vida e nem mediante a fé, mas a partir de conceitos e regras e mediante a constatação, a averiguação, aquilo que se pode comprovar. Esta semana eu pude compartilhar com alguns irmãos na quarta-feira, e eu gostaria hoje de tratar com toda a igreja sobre esta questão relacionada à fé, e principalmente como tem sido a sua relação com Deus, ou como tem sido a sua percepção, se você tem se visto e se identificado a partir de Cristo, a partir do que Cristo é, a partir do que Cristo fez, do que a palavra de Deus diz, ou você tem buscado em você mesmo a sua identificação como cristão. Não há identificação para nós fora de Cristo. Fora de Cristo nós não somos nada. Tudo o que somos em Cristo Jesus. Dá para entender mais ou menos então, diante dessa introdução, o assunto que nós queremos tratar? Então, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias de vocês em Filipenses. Eu gostaria de ler, Dodô, esse primeiro. Eu vou ler no capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já o tenha recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho clamar a ti, a tua graça, Senhor, e a tua revelação a cada um de nós, que venha trazer vida, que venha dar sentido a esta reunião, a tudo que está acontecendo aqui, Senhor, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor seja glorificado, o Pai seja louvado, vidas sejam salvas, a tua igreja edificada, e que tudo isso colabore para a glória de Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós temos uma grande dificuldade no nosso dia a dia, e porque também perdemos a perspectiva do que é fé, buscamos em nós mesmos a constatação daquilo que Cristo fez em nós, daquilo que nós somos em Jesus. E por esta causa, nós entramos num conflito muito grande, da qual eu e você não teremos escapatória, não teremos solução, a não ser paliativas. E a gente pode colocar 2 ou 3. A primeira delas é você, então, enveredar pelo caminho da religião, pelaquilo que a religião propõe. E o que é o caminho proposto pela religião? Qual é o caminho proposto pela religião? A primeira manifestação clara de religiosidade que nós podemos encontrar na Bíblia, e inclusive Humberto falou sobre a lei da primeira citação, é quando Adão, depois da queda, costura para si uma vestimenta para poder se apresentar diante de Deus. Ele foge da presença de Deus, mas tomando o cuidado e a precaução, ele então cobre a sua nudez. Esta é uma primeira manifestação da essência da religião. A essência da religião é buscar algum recurso, é buscar alguma maneira, fora de nós, para nós, e que nos faça, de alguma maneira, mais aceitáveis diante de Deus. Que nos faça esconder a nossa realidade, que nos faça omitir a nossa verdadeira identidade, de maneira que nós possamos então ser aceitos diante das pessoas e diante de Deus. E aí nós enveredamos por um caminho de justiça própria. Nós precisamos estabelecer então o que é aceitável. Foi o que Adão fez. Cobrir a minha nudez. Se eu precisar me apresentar diante de Deus, o que eu preciso fazer? Será que Ele me aceitaria como eu sou? Não. Não creio assim. Não creio nisto. Eu preciso de algum outro recurso. Eu preciso de alguma outra correção, de alguma outra ação, ainda que ela seja cosmética, ainda que ela seja um paliativo. Eu preciso disso para poder me relacionar com Deus, porque Deus não me aceitará como sou. Se eu me expressar, se eu simplesmente me mostrar e me revelar na minha plenitude o que sou diante de Deus, Deus não poderá me aceitar. Preciso então achar um modo, um meio, um caminho pelo qual eu possa então me apresentar diante de Deus e ser aceito por Deus. Esta é a proposta da religião. Então nós desenvolvemos um padrão. Desenvolvemos um padrão do que é aceitável para Deus, do que é justo para Deus, do que é um ser agradável a Deus.
E entramos então neste caminho da religião, que não é o caminho proposto pelo Evangelho. Porque a religião é um caminho que é o caminho da omissão, é o caminho do esconderijo, é o caminho da negação do Evangelho. É o caminho onde você diz que o sacrifício de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz é insuficiente para lhe purificar de todos os seus pecados. Onde você diz e expressa de maneira talvez não verbal, mas através das suas atitudes, de que aquilo que Deus fez é insuficiente e que na realidade Deus foi incompetente, bem como o seu filho, de me fazer pleno diante dele, de me fazer uma pessoa aceitável a ele, ou amável a ele, em Cristo Jesus. Que o sangue de Jesus Cristo não foi capaz de me purificar de todos os meus pecados e de todas as minhas iniquidades. E que eu preciso então estabelecer um outro padrão que vá de alguma maneira colaborar com o que Cristo fez, que vai de alguma maneira ajudar Jesus e Deus na sua obra redentora, de me fazer aceito diante dele. E esta aceitação se dá por costumes, por ações, por um padrão estético de justiça. Mas, meus amados, eu tenho falado isso aqui. Se o padrão de justiça é o beira-mar, talvez você tenha alguma vantagem. Talvez eu olhe para você como uma pessoa legal. Não na perspectiva do que você é em essência e o beira-mar é em essência, mas daquilo que você pode ver. Porque o beira-mar, você sabe as notícias, sai no jornal, sai nas revistas e anunciam as suas maldades. As suas talvez você consiga esconder de uma maneira melhor. Então, se o padrão de justiça é o beira-mar, se ele é a referência, talvez você esteja legal. Talvez seja uma boa pessoa. Eu posso dizer, você é bacana. Mas o padrão de santidade apresentado para a igreja de Cristo, e o padrão de justiça, não é nem você, nem sou eu, nem beira-mar. O padrão é Deus, é o próprio Deus. Esta referência muda todas as coisas. Você tentar entrar diante da presença de Deus, sustentado pelas suas obras de justiça, é dizer que você é a referência de justiça, e não mais Deus. E eu disse para um grupo, se nós olharmos esse auditório, quando eu estou aqui na frente, esse púlpito está aqui na frente, vocês estão aí sentados, todos estão parados, porque a referência sou eu, a referência é o púlpito, a referência é este lugar. Mas se a referência for a lua, todos nós estaremos andando, estaremos nos movendo, porque a terra está girando, a lua está girando. Se a referência é você, é uma coisa, mas a referência é Deus. E nenhum de nós tinha ou tem a condição de alcançar a justiça de Deus, ou a santidade de Deus. Não temos condições em nós mesmos de nos fazer aceitos diante de Deus por nenhuma obra de justiça que podemos ou que possamos fazer. Antes, a palavra de Deus vai dizer que todas as nossas obras de justiça são para Deus como um trapo de imundícia. Porque a referência é o homem e este homem caído. Não há nenhuma esperança para você, não há nenhuma esperança para mim. Se você entrar neste caminho proposto pela religião, o que você poderá ser é alguém aceito socialmente, ter uma boa reputação religiosa, mas necessariamente isso não significará nada diante de Deus. Porque Deus é aquele que sonda corações e que sabe que qualquer expressão aonde você tenta entrar na presença dele por outra via, não passa de um engodo e de uma mentira, onde o que você está fazendo e eu estou fazendo é colocar uma tanga, é esconder a realidade. Deus não tem interesse, porque esses relacionamentos não interessam para Deus.
Deus não tem interesse nesse tipo de reação e nem nesse tipo de relacionamento, porque na realidade isso nem é relacionamento. Aliás, nenhum relacionamento pode ser chamado de relacionamento se for pautado na mentira. Só poderá haver relacionamento quando houver verdade. E com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Agora, existe uma outra via. A outra via que você pode e eu posso tomar é a via, talvez, da negação de Deus. Da negação da referência, da negação de Deus e viver uma vida de qualquer jeito. Eu busco, então, viver a partir dos meus padrões, independente da opinião alheia, e me entrego, então, todas as minhas pulsões, as pulsões da minha alma, todas as minhas pulsões pecaminosas, eu as busco satisfazê-la, e não estou nem aí para nada. Esta é um viés, é um caminho, é uma estrutura que você pode também seguir. Provavelmente frustrará você, provavelmente acabará com a sua vida, vai tirar a sua paz, você terá problemas sérios, mas é uma via. Não significa que a religião vai te tirar desse caminho, não. A religião simplesmente vai mudar você de gaiola. Em vez de você estar na chapa quente, você vai estar na frigideira. Mas a realidade é basicamente a mesma. É que talvez a religião possa te frustrar um pouco mais. Talvez você queira fazer as coisas, mas você se segure. Talvez você pense mal, quer mal. Talvez você tenha as suas taras, só que você não deixa elas se expressarem de uma maneira plena e se esconde então atrás da religião, coloca então umas tangas para que ninguém veja. Então você acha que isso é que é vida cristã, que isto é que é realidade espiritual diante de Deus, que isto é que é ser filho de Deus, é viver uma mentira ou viver o pecado na sua plenitude. Mas um dia, a palavra de Deus fala que o mundo que estava em trevas viu uma grande luz. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Sabe o que isso significa? Que a sua verdade, que a sua realidade foi exposta. Porque a luz tem como característica isto. Ela expõe a realidade. E o que nós vimos, a palavra vai dizer que foi a graça e a verdade. Meus amados, o convite do Evangelho não é um convite à mentira e nem à ilusão. O convite do Evangelho é o convite à realidade, a ser quem somos. Vamos verificar isso na palavra de Deus? 1 João. A partir do verso 5 até o verso 10. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5 até o 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que é andar na luz? O que é andar na luz proposto por esse texto? Andar na luz é você aceitar o veredito da verdade manifestada em Cristo Jesus, de que você e eu somos pecadores, e que não há nada em nós mesmos que nós possamos fazer para mudar esta realidade, de que não há nada em nós mesmos que possa mudar isto, e que não adianta entrar pelo caminho da religião, porque o caminho da religião é o caminho da negativa da palavra de Deus. É quando você diz: Deus, eu não sou pecador, eu não sou tão mal assim. Tá, eu erro aqui e ali, mas tem chance para mim. No meu caso, Deus, você está um pouco equivocado. Eu sou uma pessoa boa, eu pago as minhas contas, eu dou dízimo na igreja, eu ajudo as pessoas. Tangas, isto são tangas. Se você entrar por esta via, não haverá relacionamento, não haverá comunhão entre você e Deus, e não haverá comunhão entre você e os irmãos. E é isso que eu vejo no nosso dia a dia, irmãos sofrendo com a sua realidade, sem poder confessar o seu pecado, porque vivem dentro de uma estrutura onde as pessoas precisam ser perfeitas. Irmãos sofrendo porque não tem ninguém para confessar o seu pecado, com medo de não ser aceito, com medo de ser julgado e condenado, porque talvez nós como igreja saímos e perdemos a realidade de o que nós somos em Cristo, e nós somos em Cristo mediante a fé. Se você não entender isso na realidade paulina, você não entenderá nada da teologia paulina, não entenderá nada da realidade das Escrituras. Paulo é aquele que se apodera de uma realidade que é por fé, de uma realidade que ele não constata nele. Aliás, quando ele olha para si e diz: eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Vivemos dentro de um sistema opressor, onde nós não podemos ser o que somos diante dos irmãos. Não podemos ser o que somos dentro da nossa comunidade de fé. Porque ela não está mais baseada na fé, ela está baseada na lei, ela está baseada nas regras, ela está baseada nas tangas, ela está baseada nas aparências. E você e eu somos chamados a viver por fé. Porque achamos que temos que ser perfeitos diante de Deus, quando Deus está dizendo pela sua palavra: confesse diante de mim que você é um pecador. Ande na luz, ande na verdade, você é um pecador, mas eu amo pecadores. E eu amo tanto, que eu não pude deixar vocês à mercê de vocês mesmos. Eu enviei o meu filho. E se você quer saber a mensagem da cruz, é a mensagem do Deus que ama desesperadamente você. Aonde você pode ser quem você é, porque Ele sabe, Ele te conhece. Que não se importa com as aparências, é onde você pode: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Ser propício a mim, porque eu sou um pecador. E Ele fala assim: de fato você é, filho. Mas sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te dar uma nova vida. Eu vou te dar uma nova identidade. Eu vou assumir o seu pecado em mim mesmo. Meu filho vai se tornar um de vocês. Meu filho vai se tornar um de vocês. E ele vai tomar sobre si todas as responsabilidades do seu pecado.
E Ele vai levar no madeiro toda a maldição, toda a responsabilidade do seu pecado. Ele vai tomar sobre si. E sabe o que eu vou fazer de você? Nele. Sabe o que eu vou fazer de você? Nele. Um filho meu. Um santo. Um justo. Alguém que é perfeito. Mas Alexandre, você está falando besteira. Então vamos, o que a palavra de Deus diz em Colossenses 2. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a plenitude da divindade e que nós recebemos essa plenitude nele. Agora nós queremos buscar esta realidade em nós. Paulo, diante desta realidade em Romanos 7, meus amados, ele se desespera com a sua esquizofrenia. Cadê a Carla, Suenson? Com a sua divisão. Ele vê nele duas realidades que se chocam. Uma realidade onde ele quer desesperadamente, onde ele ama desesperadamente a vontade de Deus. E ele fala: quanto ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros. Agora, quem quer ver, vê é fé? Vejo nos meus membros uma lei que milita contra a lei do meu entendimento, porque quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Agora nós queremos negar esta realidade da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Talvez esta palavra seria desesperadora para nós, se o Deus revelado em Cristo Jesus fosse o mesmo proposto pela religião, o Deus justiceiro, o Deus sem graça e sem misericórdia. Mas o Deus revelado em Cristo Jesus é aquele que diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. É aquele que toma a causa do pecador e paga pelo pecado de nós todos, porque nos ama. Só que isso é matéria de fé, meu amado. Isso é matéria de fé. Isso é o Espírito quem tem que te revelar, quem tem que revelar a mim. Mas nós não podemos mais andar com esta canga que nos oprime, que nos aperreia e que nos faz ser intérpretes diante de Deus, que nos faz não ter comunhão com os irmãos, porque não podemos ser quem somos. Não posso falar, não posso abrir meu coração. Se eu abrir meu coração, talvez você não me chame para ir na sua casa, talvez você não ore mais comigo, talvez você não me ame mais, talvez você não me aceite mais. Por quê? Porque vivemos dentro de uma estrutura religiosa que muitas vezes privilegia as aparências, mas a palavra de Deus diz que o meu Deus sonda corações, e que diante dele, nenhum pecador que se arrependa, e que chega diante dele clamando misericórdia, ele deixa à mercê de si mesmo. Antes, trata com graça, com misericórdia, restaura, dá nova vida em Cristo Jesus. Nós vemos uma realidade opressora por aí, de um Deus de barganhas, de um Deus que é fora de mim, de um Deus que só me abençoará se eu fizer tudo o que é certo. Se você entrar nesta realidade, meu irmão, você vai dizer assim, ó: eu tô complicado. Se isso aí for a opção, eu particularmente estou em maus lençóis. Mas o que eu quero dizer é que nós vivemos por fé. Não olhe por vista, não viva pelo que você vê. Olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Busque a sua identidade nele. Aceite o veredito da palavra, que não há esperança em você. Se houvesse esperança em você, Jesus Cristo não precisava ter vindo. Deus não precisava ter se manifestado em nosso meio. Jesus não precisava ter passado o que passou.
bastava a gente cumprir os padrões humanos, mas esses padrões humanos permeiam o mundo inteiro, e o mundo vai de mal a pior, as maldades, a gente entende assim, se houver uma lei mais severa, aí o negócio vai ficar bom, vai resolver. Então tá, coloca a lei mais severa, adianta, não adianta. Em países onde a pena de morte é uma realidade, a violência permanece da mesma maneira, os maus tratos, a mentira, tudo continua igual. Porque não é as leis que mudarão a sua vida, porque a palavra de Deus diz que a carne está enferma e não está sujeita às leis de Deus, e nem em verdade a pode estar. Não é as regras que mudarão a sua vida, é o amor de Deus, é a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, eu já disse e quero repetir, é que Deus amou você de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que se você nele crer, você não pereça, não morra, mas para que você tenha a vida eterna. É que Deus amou. Tem alguma outra mensagem que você olha para a cruz? É este amor furioso de Deus por você. Mas então o que eu vou fazer? Meu amado, o justo vive pela fé. O justo vive da fé. É isso que a palavra de Deus diz. O meu justo viverá da fé. Você entende que agora não é algo fora de você. Deus passa a habitar em você. Deus é um com você. Deus é a referência em você. Você agora vive com Deus. Você é um com o Senhor. Você está nele. Você agora é um com Ele. A vinda do Espírito Santo de Deus, o Pentecoste fala disso, que Deus veio habitar em nós. Nós somos chamados à vida. Por sua graça, pela sua misericórdia, Deus operou e realizou uma obra perfeita, que Jesus Cristo consumou. E ela está disposta diante de nós, pela graça de Deus. Onde Deus não quer ser alguém fora de você, para que você o adore fora de você. Não, Deus veio ser em você. E fez de você uma nova criatura. Agora, raciocina comigo. Você é uma nova criatura historicamente, temporalmente? Você morreu e ressuscitou em Cristo na história? Ou isto é matéria de fé? Me respondam isso. Você existiu há 2000 anos atrás? Historicamente falando? Se você confessa a sua morte com Cristo e a sua ressurreição em Cristo, isto é matéria de fé. Portanto, se você absorve isso como fé, como uma realidade para você, a realidade da sua ressurreição você tem que absorver também. A sua nova identidade, a palavra de Deus vai dizer que se alguém está em Cristo é o quê? É uma nova criatura. Então, como que agora alguém que é pecador, que é extremamente maligno, que é extremamente mal, que é totalmente mal, pode então andar em direção ao que é santo, ao que é bom, ao que é verdadeiro? Pela fé, pela comunhão com Cristo. Paulo fala disso, ele fala, eu sou uma nova criatura, eu ressuscitei com Cristo. Isso é matéria de fé. E daí então ele entra no texto que a gente está falando de Filipenses, no capítulo 3. Ele fala da ressurreição, ele fala da nova vida, é isso que você é, meu amado. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, eu quero dizer para você, você é um ser novo, você é um filho de Deus, você é um santo, você é um justo, porque Cristo te justificou, porque Cristo é a tua santidade, porque Cristo é a tua vida. É por isso, não é porque você encontra isso olhando no espelho, é porque você se apodera disso pela fé, quando a palavra de Deus vem ao seu encontro, e quando isso se torna uma realidade pela revelação do Espírito. Você é um amado de Deus, e que agora pode viver contrário àquilo que você era, porque a palavra de Deus fala que nós morremos, e que Cristo é a nossa vida, e que nós ressuscitamos nele, para uma nova vida, para uma outra realidade. Agora, se tomarmos o caminho da religião, o que faremos é maquiar-nos. Agora, a proposta do Evangelho é, você morreu, Cristo é a sua vida. Você é uma nova criatura. Há uma condição de você
não imitar a vida de Cristo, porque ninguém pode imitar, mas o que Paulo vai dizer lá no capítulo 4 de 1, eu sempre confundo, 2 Coríntios, vamos ver isso aí? 2 Coríntios 5, é isto? 5,14. Pode ler, Dudu? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Até o 17. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Todas as coisas. Como você se enxerga? A partir de onde você se enxerga? A religião dicotomiza a gente. A religião, ela departamentaliza. Como é algo cosmético, não é algo que é real, não é algo que é da fé. Então, você pode ser uma coisa aqui na igreja e outra lá fora. A proposta do Evangelho é integralidade, é ser uma coisa só, diante de Deus, é vida com Deus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É vida, viver para Deus. Isto é Evangelho, isto é boa nova, é a condição de você poder ser aquilo que Deus te fez para ser em Cristo Jesus. Como que Pedro pode andar sobre as águas? Sustentado pela palavra de Deus. Algum ser humano pode pisar numa água e andar? Pode? Racionalmente falando? Não. Como que eu e como você podemos andar em direção à santidade de Deus? Sustentado em nós mesmos? Isso é impossível. Mas sustentado pela palavra de Deus, que te chama, que tem uma vocação sobre a sua vida, que te fez nova criatura, que te fez uma nova criatura, e que agora está te revelando o que é o novo, o que é o reino de Deus, o que é ser governado por Deus, ser um com Deus. E agora em Cristo Jesus você tem a possibilidade de amar, de andar na verdade. Mas dentro desse processo, João está lá dizendo, que ele escreve essas coisas. Primeiro ele fala, se você disser que você não é pecador, você está mentindo, a verdade de Deus não habita em você, você está fazendo Deus mentiroso. Aí ele vai dizer que ele escreve aquelas realidades para que você não peque. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém contudo alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação. Ele é a propiciação para pagar por todos os nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelos do mundo todo. Será que eu estou falando alguma bobagem aqui? Será que eu que escrevi Bíblia? O que me faz então, sabendo que sou um pecador, e sabendo que tenho um advogado, que se eu pecar, já pagou por todos os meus pecados, por que eu devo então não pecar? A lógica linear, humana, que vem do conceito grego de filosofia, que a gente só entende 2 mais 2 igual a 4, aquele negocinho, não consegue entender que não há oportunismos para os filhos de Deus, para aqueles que se encontraram, que tiveram um encontro com Deus, que foram alcançados por Deus, sabem agora que a sua realidade de vida tem a ver em ser de santos porque eu sou santo. Eu não vou querer usar da graça, do perdão, da misericórdia, do sangue de Cristo para pisar nesse sangue e continuar vivendo a minha vida de pecado. Eu sei que eu sou um pecador, e eu sei que eu fui redimido, e eu sei que a única questão que me faz ser uma nova criatura e alguém perdoar diante de Deus é o sangue de Jesus Cristo, que foi suficiente. Mas agora eu sou uma nova criatura, e a minha Bíblia diz que os que são do alto buscam as coisas que são do alto. Se você é uma nova criatura, você vai querer, meu amado,
Porque a referência em você é Deus. Andar em santidade, e andar em santidade não tem a ver com comportamentalismo externo, não. Isso vai se refletir na sua maneira de valorizar, nas coisas que você vai fazer, mas ser santo, e o conceito de santidade bíblico é o conceito de separado. Você será de uso exclusivo do Senhor, se é que nós podemos dizer isso. Quando o rei tinha um cálice, aquele cálice era santificado a ele, significa tirado do uso comum. Ninguém pode pegar o cálice do rei e sair colocando a boca no cálice do rei. Aquilo é para o rei. Quando você foi comprado pelo sangue de Cristo, significa que você agora é filho de Deus, da família de Deus, que vive com Deus, que aprende de Deus, que está unido com Deus, que está envolvido nos projetos de Deus, que quer viver com Deus. Agora, onde cabe pecado aí? Agora, meu amado, minha amada, nesse processo, você vai pecar. É o que Paulo está dizendo. Não que eu seja perfeito, ou que tenha alcançado a perfeição. Mas não é você que alcançou a perfeição. O texto vai dizer que é a perfeição que te alcançou. Eu busco alcançar aquilo para o que eu também fui alcançado. Se você é uma nova criatura, se você é um filho de Deus, caminhe na graça, sustentado pela palavra de Deus. Viva sem culpa, viva sem esse peso. O Evangelho de Jesus Cristo é algo leve, Ele conhece a sua vida, Ele conhece os seus pecados, Ele só quer que você se renda. Para pecador existe um grande Salvador chamado Jesus Cristo. É só isso, se renda ao amor de Deus, se lance. O Comblan vai dizer, é andar por fé, é como alguém que se lança ao mar para aprender a nadar. Imagine, você nunca nadou na vida, você pula no meio do mar para aprender a nadar. É isso, é o convite do Evangelho. Confie no amor de Deus, Ele é capaz de sustentar a sua vida, Ele é capaz de viver a vida dEle em você, Ele é capaz de fazer você um filho e uma filha dEle, que expresse os valores do reino de Deus, a bondade, a verdade, a justiça, pela expressão da vida de Cristo, não pela sua forjação, ou pela sua imitação do que você acha que Cristo é. Eu passei do horário aí, Mário? Estou passando, né? Primeira João ainda, só para encerrar. Se não me engano é capítulo 5, versos 4 e 5, né, Silão? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Sabe o que vence o mundo, meus amados? A nossa fé. Não queira você vencer as realidades do mundo no seu braço, não. O que você é em Cristo Jesus. Viva uma vida celebrando. Nós não celebramos. Viva uma vida descansada. Viva com seus amigos. Seja você um instrumento de libertação das pessoas, não de opressão das pessoas. Seja você um pecador. Olha o que eu vou dizer, tome cuidado. Alguém que sabe que é pecador, que sabe que não está na condição de julgar ninguém, nem de condenar ninguém, mas que sabe aonde pecadores podem ser transformados em filhos e filhas de Deus, e quer anunciar isto às outras pessoas. Não seja você um opressor, alguém que vai enfiar religião nas pessoas, padrão humano, justiça humana. Mas saiba de uma coisa, ninguém tem condição de alcançar a justiça divina. Por isso que Jesus Cristo desce dos céus e vem habitar no nosso meio. Ele que veio ao nosso encontro, assim como Deus se manifestou no Éden, vindo ao encontro de Adão. E agora, há solução para mim e para a sua vida. Este é o Evangelho que liberta, que tira o peso, que tira as cangas, que nos livra das regras e que nos faz viver na vida, em unidade com Deus. E tudo que você é, meu amado, você não é em você mesmo. Não busque a comprovação do seu novo nascimento olhando para você, porque você vai se frustrar, você vai ficar culpado, você vai se sentir pesado, você vai se sentir entristecido, você vai se sentir desamparado,
Porque você vai olhar para você e se você não tiver a realidade do que é o Evangelho, que só se apodera dele pela fé, você vai tentar constatar aquilo que é e você não vai conseguir. E você vai se entristecer e vai andar encabrunhado. E sabe o que você vai fazer? Vai começar a se esconder. Não vai poder mais ter relacionamento com os outros. Não vai ter ninguém para se abrir porque você tem medo. Porque você vive numa comunidade de perfeitos. Onde todo mundo é perfeito. Mas não é, meus amados. Todos nós somos pecadores salvos pela graça de Deus. Salvos pela graça de Deus. Nunca se esqueça disso. Senão o que você vai ser é um religioso opressor. É alguém que vai querer enfiar suas regras e o seu padrão de justiça moral nos outros. É aquele que não cabe dentro da sua régua, que não se encaixa dentro do seu padrão de justiça. Você vai descartar e dizer, eu não sou como este tal. Mas o dia que nós entendermos o Evangelho, nós vamos olhar para o outro com amor e com misericórdia e dizer, Pai, me usa como instrumento da tua graça, do teu amor e da tua liberdade para anunciar para esse pecador que não te conhece. Porque eu sou um pecador, mas obrigado porque Cristo é tudo em mim. E pode ser tudo nele. Que você seja um instrumento, que esta igreja seja conhecida desta maneira. Como uma igreja que anuncia o Evangelho da graça. Que somos salvos pela graça mediante a fé, não tem outro meio. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para a prática das boas obras. Aí, meu irmão, as coisas vão fluir, você vai abraçar, você vai beijar, você vai ter comunhão. Evangelho não implica em rompimento de ligações fraternas, você não precisa romper com seus amigos do mundo. Você precisa amá-los e anunciar o Evangelho, que é a solução para a vida deles. Na sua família, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Que o Senhor faça isso em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai amado, esta é a tua palavra, por tua graça, Senhor, tome as nossas vidas e nos dê, Senhor, a revelação de que nós vivemos por fé, que o teu justo viverá da fé, Senhor, e que não tem outro meio para nós, e que a tua palavra nos ensina, Senhor, que não é a autoafirmação do eu adâmico, mas é a negação de si mesmo. É levar o morrer, e a tua vida, a vida do teu filho se manifestará em nós. Ó Pai, que nós possamos andar em comunhão contigo, Senhor, não com as regras, mas viver para ti, e a tua vida se expressará em nós da melhor maneira possível, nós temos convicção disso pela fé. Muito obrigado por esta igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela tua vida em nós. Te amamos e dependemos de ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.